Olá, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, caraca, mas vamos lá, nós estamos no projeto hoje, hashtag Pergunta Sem Frescura. Você deixa a sua pergunta e eu transformo ela em um vídeo. Então, sem mais delongas, vamos logo à primeira pergunta. Meu avô tem um imóvel alugado no valor de 2.250, porém, esse dinheiro entra na minha conta, pois fizemos um acordo para eu ficar com esse aluguel. A minha dúvida é quem tem que declarar esse imposto? Seu avô, porque o contrato está feito em nome dele. Ele que é o locador, você apenas está recebendo uma doação dele. Se ele obrigado estiver a declarar, ele vai lançar esses valores direto no imposto de renda e os valores que ele repassa para você em forma de doação. Pronto, está resolvido. E se você é obrigado a declarar imposto de renda, você vai colocar lá como recebido essa doação do seu avô, ok? Mas ele que é o locador, ele que tem que declarar. E se ele tiver outros rendimentos na pessoa física de prestação de serviço de aluguel, ele fica sujeito ao carnê-leão, tá? É bom você ficar atento a isso. Segunda pergunta. O imóvel é do meu pai, mas a conta do Airbnb é minha e os dados bancários também. Quem deve declarar o carnê-leão? O imóvel sendo teu pai, diferente da pergunta anterior, independe. É quem está tendo rendimento. Na pergunta anterior, era o avô que tinha o rendimento e repassava o valor para o neto. Ok. Aqui não. Aqui o imóvel é do seu pai. Mas quem explora o rendimento de aluguel é você, é o filho. Então, esse rendimento é do filho. Você que tem que fazer ali. Pode ser que você esteja obrigado ao carnê-leão. Cuidado para você não estar com essa omissão de obrigação acessória que a Receita Federal está trazendo em 2026 uma rastreabilidade maior ainda. Fica atento, porque você pode ter problema. E outra coisa, muito se fala que a lei ela não pode vir para retroagir, para prejudicar. Então, a gente está falando da Lei Complementar 214, 2025, que veio trazer a reforma tributária, mas ela não veio retroagir para prejudicar, porque já existe uma lei obrigando a fazer o carnê-leão. Então, fiquem atentos com isso. O carnê-leão, dinheiro recebido de pessoa física, de outra pessoa física, na prestação de serviço, aluguéis ou rendimento do exterior, obrigado ao carnê-leão. Fiquem atentos com isso, galera. Mais uma pergunta aqui. Olá, tem uma MEI que uso para algumas atividades e atualmente começarei a prestar serviço como autônomo na minha área de formação para pessoas físicas. Vamos lá, vamos com calma aqui. Eu vou dividir, que a pergunta é grande pra caramba, é quase que uma consultoria. Se você usa uma MEI por uma atividade e você, como autônomo, vai começar a fazer o carnê-leão por uma outra atividade que não cabe ao MEI, ok, perfeito. Agora, muito cuidado, porque em 2026 a Receita Federal vai ter condição de pegar essa saída que alguns brasileiros, esse jeitinho que alguns brasileiros começaram a dar concernente ao MEI. O MEI tem um limite. Se eu não me engano, 6.970 ou 750, tem que dar 81 mil no ano. Aí o que muitos brasileiros começaram a fazer? Quando chegava no limite, começava a prestar serviço como autônomo no carnê-leão. Só que a Receita Federal está de olho nisso, porque você está burlando o fisco para não ter que passar por uma ML, uma EPP. Receita Federal está de olho nisso. Agora, se o MEI é uma atividade e a pessoa física é outra atividade, que essa outra atividade nem cabe ao MEI, tá tudo bem. Você pode ter quantas atividades você achar que você tem condição de exercer. O que não pode é você estar dando esse jeitinho porque a Receita Federal está de olho. Ok? Feito parênteses, vamos continuar. Gostaria de saber como é o procedimento do carnê-leão no caso de fechar serviços pontuais. Ou seja, não terei uma renda para ser lançado no carnê mensal. E como comprovo isso? Bom, você vai comprovar conforme você tem renda. A pessoa física, ela é rendimento de caixa, regime de caixa. É quando entra ou sai dinheiro do seu bolso. Então, entrou dinheiro do seu bolso, faz carnê-leão. Não entrou, você faz carnê-leão. Agora, complementando aqui a pergunta, que é interessante, que faz parte dessa resposta, outra questão é a dedução da taxa, não é taxa, é contribuição do INSS sobre o serviço que é de 20%. Você pode escolher. Quando o autônomo foi feita a legislação para o autônomo concernente
ele ser um contribuinte obrigatório do INSS, era obrigação de ser por 20%. Mas depois veio uma nova lei, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico isso, que ele pode escolher entre 20% ou 11%. E ali eu fiz na prática com slide para você entender. É interessante você dar uma revirada aqui no canal, que você vai encontrar esse vídeo, ele está bem completo. Então você pode escolher 20% ou 11%, mas você é obrigado a recolher. Se você já é autônomo e você tem ali o rendimento mensal, se você quer manter esse rendimento para a sua aposentadoria e benefício, você não pode pular. Você vai ter que fazer o quê? O mês que não tem rendimento ou abaixo de um salário, você vai recolher em cima de um salário. Não pode ser menos de um salário. E nos outros meses que você tiver o rendimento maior, 20% em cima dos seus rendimentos. Devo pagar o INSS 2 vezes por ser atividade distinta? Não. Mas é interessante você, nesse caso, eu te aconselho a você ligar para o 135. Dá uma ligada para o 135, por quê? Você vai entender melhor a questão da aposentadoria. Eu não sou especialista em aposentadoria, eu sou especialista em dizer o que você tem ou não que pagar. É um pouco diferente. Então, você precisa entender o seguinte: como que vai ser o seu futuro? Primeiro, o que você quer? Você quer realmente aposentadoria? Então você precisa ligar para o 135 e ver qual vai ser a melhor forma de você recolher e ter uma aposentadoria legal. Não, eu só quero cumprir a obrigação. Então liga para o 135 e vê qual o mínimo que você pode pagar e seja feliz. Inclusive, galera, nós acabamos de subir mais alguns módulos de atualização no nosso curso Carnê-Leão 2.0, trazendo o princípio do autônomo, por onde ele deve começar, o que ele deve procurar antes de começar a exercer a atividade, as licenças, os alvarás, enfim, tudo que ele precisa ter, as inscrições junto ao INSS, enfim, tudo que ele precisa saber antes de começar a sua atividade autônoma. Então, eu te aconselho a você agora adquirir o nosso curso Carnê-Leão 2.0, é o mais completo e atualizado do mercado, onde tem um módulo para cada atividade. E vamos para a última pergunta do nosso módulo de hoje. Possuo um imóvel, sendo que meu filho recebe aluguel. Quem declara o IRPF? Parece até que na outra pergunta anterior é o pai fazendo e agora é o filho, ou vice-versa. Mas vamos lá. Você possui um imóvel, sendo que é seu filho que explora esse rendimento de aluguel. Então, no caso, quem tem que declarar o imposto de renda ou Carnê-Leão, depende do valor que ele recebe, é o seu filho. Porque ele que está explorando a atividade, ele que está tendo rendimentos de aluguel. Então, a obrigação de pagar, de tributar, ou pelo menos de oferecer a tributo, é do seu filho. E você, no caso, não, porque você é o dono do imóvel, a única coisa que você vai colocar na sua declaração de imposto de renda, se você obrigado estiver a declarar, você vai colocar lá que esse imóvel está incomodado para o seu filho, ok? Galera, esse é mais um vídeo de perguntas, hashtag pergunta sem frescura, onde você deixa a sua dúvida e eu venho aqui e transformo num vídeo. Vamos lá, deixa seus comentários aqui com alguma dúvida que tenha ficado, dê o seu like, compartilhe e se ainda ficou com alguma dúvida, aconselho a você pegar uma consultoria comigo, onde eu vou conseguir te dar um direcionamento e tirar algumas dúvidas pontuais do dia a dia, ok? Até o próximo vídeo. Valeu, galera!